Um dia faz sucesso nos cinemas, pode esperar que muito em breve aquele campeão de bilheteria estará em seu videogame. Não é novidade pra ninguém que games e Hollywood estão cada vez mais juntos. Mas por que será que nem sempre esse casamento dá certo? O G4 Brasil resolveu ir fundo nessa questão e fomos discutir o assunto com alguns especialistas na sétima arte. De games a gente entende, mas quando o assunto são produções cinematográficas, a palavra é deles. Um filme baseado em um game, para agradar um público maior do que o que joga o game, ele tem que ter fundamentalmente uma história que faça algum sentido, né? No caso de Tomb Raider, por exemplo, o filme tem uma grande coisa, Angelina Jolie, porque todo o resto é uma grande porcaria. O filme não funciona, a história não funciona e nada anda, porque nada faz muito sentido. Mas um bom exemplo de um game que mudou bacana pro cinema é o Resident Evil. Ele tem uma trama muito simples que funciona tão bem no jogo quanto funciona no cinema. A indústria de cinema hoje também, ela não se resume só a filme. Você lança um produto como O Senhor dos Anéis, que você vai gastar centenas de milhões de dólares, então você não vai lançar só um filme, você lança um monte de produtos ligados a ele para você capitalizar. Tem Doom, que estão filmando agora, que a história basicamente é um cara atirando num monte de monstros. Então você tem que parar e pensar e dar uma origem para aquilo, dar um pouco de direção. No caso de Matrix, os próprios diretores, os irmãos Wachowski, eles filmaram 1 hora de filme a mais que só existe para quem jogou o Enter the Matrix. Mortal Kombat e Street Fighter. Na época que os dois foram lançados, eles eram os jogos de luta mais famosos, os personagens ficaram super famosos, cada um tinha suas características, e os filmes meio que tentaram puxar um pouquinho de alguns detalhes que existiam nos games. Mortal Kombat se deu melhor porque tinha uma história mais bem definida. Street Fighter, pelo outro lado, não existia uma história coerente. Cada personagem tinha o seu background e eles lutavam e acabava ali. O Wing Commander é um exemplo que eu digo de adaptação muito ruim. Você tem uma mitologia enorme em PC, em videogame, dessa guerra dos humanos contra essa raça alienígena, e o filme acabou não indo para lugar nenhum. O PSP, que é o portátil da Sony, que vai ser lançado esse ano, ele vai ser lançado junto com o Homem-Aranha 2, e é mais uma mídia que vai casar cinema e games. Então é normal que as mídias se interajam. Isso em Hollywood sempre foi muito comum. Então eu acho muito natural que Hollywood agora busque inspiração em games, da mesma forma que o game antigamente buscou inspiração em Hollywood. Não existe mais um produto isolado ou uma mídia isolada, tudo funciona junto. Agora é claro que é tudo uma tentativa de faturar, quer dizer, quanto mais subprodutos a gente puder criar de um filme ou de um game para faturar, melhor para a indústria. Alexandre o Grande foi certamente um dos grandes personagens da história e um dos maiores militares de todos os tempos. Rei da Macedônia, Alexandre não mediu esforços para expandir seu território e atacou sem piedade países bem mais fortes como Pérsia, Egito e Índia. Essas batalhas são o foco central do recente filme dirigido por Oliver Stone e agora podem ser revividos em seu computador. Comande exércitos gigantescos em batalhas épicas e reviva as glórias militares de um imperador que conquistou quase 90% do mundo conhecido em sua época. Nas telonas, o filme tentava reproduzir as grandes batalhas e conquistas militares do imperador Alexandre. Como todos nós sabemos, essa é uma tarefa bem mais fácil de ser feita em um videogame. E a produtora Ubisoft não perdeu tempo e tratou de trazer os exércitos de Alexandre para os PCs e um bom jogo de estratégia em tempo real. Como não poderia deixar de ser, o maior foco do game está na grandiosidade das batalhas. Os conflitos são realmente épicos, com centenas de soldados se enfrentando ao mesmo tempo na tela. Exércitos numerosos avançam ao mesmo tempo, criando um clima realmente cinematográfico para as guerras.
Para garantir que cada vez mais soldados estejam prontos para o campo de batalha, o sistema de criação de unidades é muito simples e rápido. Selecionando o tipo de unidade a ser criada, o jogo automaticamente se encarrega de uma verdadeira produção em série, o que garante facções bem extensas por todos os lados do mapa da batalha. A jogabilidade pode ser um pouco confusa no início e em alguns momentos não é muito simples conseguir coordenar as ações de tanta gente ao mesmo tempo, mas nada que o impeça de dominar o game em algum tempo. Alexandre em pessoa está sempre presente aos conflitos, o que é um trabalho extra para você. Manter seu líder vivo até o fim da batalha é uma condição para a vitória. Caso o herói tombe no meio do caminho, é game over para você. Seus piuelas! O gráfico do game é um pouco simples e em 2D. Isso foi feito para que o jogo pudesse aceitar o grande número de unidades na tela ao mesmo tempo, sem perder performance. Não chega a ser um ponto negativo. Alexandre é exclusivo para os PCs e já está nas lojas. Pense bem. O mais interessante em um jogo de basquete não são as enterradas espetaculares e alguns passes e dribles de derrubar o queixo? E que tal um game onde isso é praticamente tudo o que acontece em quadro? 3 jogadores para cada lado e acrobacias incríveis rolando o tempo todo. A produtora EA Big é especialista nisso e ataca novamente com o terceiro game da série NBA Street. Disponível para todos os consoles. A ordem NBA Street Volume 3 é tirar o pé do chão e arrebentar a tabela. Confira.